Olá pessoal, muito obrigado desde já pela companhia de todos vocês. Esse vídeo vai estar disponível também no meu canal no YouTube, Aldoir Santos. Você pode entrar lá, se inscrever, curtir o seu, fazer a sua inscrição, também curtir os vídeos que já estão lá e além disso você pode também interagir conosco lá no canal no YouTube a partir de agora. Então, temos um canal lá no YouTube. Vai lá e confere. É o canal de Aldoir Santos no YouTube. Vai lá, segue, se inscreva, ativa as notificações para que você possa também receber as informações daqui de Vacaria, principalmente de toda a região. Vai estar conectado também no canal do YouTube a partir de agora, tá bem? Então estamos convidando a todos para que participem conosco também no YouTube a partir de agora. Muito bem, o pessoal já está chegando. Hoje nós vamos tratar sobre agricultura. Já já vamos ouvir o engenheiro agrônomo Fabiano Paganella, da Plantec, aqui em Vacaria, que vai nos dar uma ideia dos impactos causados na safra de grãos aqui em Vacaria e também toda a grande região dos campos de cima da serra. Não só na questão do que disse agora, do que vai dizer o Fabiano sobre o impacto que está dando agora da seca, mas também sobre o que nós temos de perspectiva. Hoje num dia muito especial, porque hoje é o Dia do Trabalhador Rural. Dia 25, Dia do Trabalhador Rural. Tem o Dia do Produtor e também tem o Dia do Trabalhador Rural, 25 de maio. Portanto, é uma live muito especial hoje. Estamos saudando todos os trabalhadores, que são peças importantes, peças fundamentais também, os trabalhadores rurais. Tudo bem, Fabiano? Está me ouvindo aí? Muito boa noite. Boa noite, Odoir. Estou ouvindo alto e claro aí. Que bom. Estamos falando do trabalhador. Hoje, 25, é o Dia do Trabalhador, né? Um grande abraço a todos os trabalhadores. Realmente, eu estava ouvindo uma frase muito interessante, Odoir, essa semana, né? Agora a gente já sabe que a gente pode viver sem jogador de futebol, mas sem agricultor não tem jeito, né? Então, realmente, parabéns aos trabalhadores rurais aí, porque a produção de alimentos é uma coisa muito... É um legado muito nobre assim, né, para eles. Assim. Saber que a gente alimenta as pessoas e aproveitando para falar disso já porque a agricultura e a produção de alimentos é essencial para se ter paz no mundo, né? Tu imagina uma China lá com 1 bilhão e pouco de habitantes, chega a faltar comida para aquele povo lá. Será que eles conseguem segurar? Ou em qualquer lugar, mesmo aqui no Brasil também. É verdade. Bom, os jogadores de futebol estão parados agora, né? Os trabalhadores não, né? Segue, Pois né? é. Os produtores não pararam durante a pandemia de forma alguma, porque era final, aqui no Brasil, aqui na região, era final da safra de verão, né? Não chegava a ser o final, vamos dizer, estava na metade da safra de verão, ali no mês de março, né? E a colheita não parou, principalmente na produção de grãos, e mesmo a maçã também não parou, né? E a gente teve algumas dificuldades nesse período, né? Justamente por causa que a gente tem máquinas, né? E a máquina precisa de manutenção, ela precisa de peças, de reposição. Então, isso em alguns momentos foi difícil ali quando estava no período de fechamento por causa do Covid, né? Deu um pouco de trabalho. Ainda bem que, graças a Deus, na nossa região, assim, as empresas estavam todas de plantão, né? Porque nesse momento a gente não tem como esperar para outro momento para colher, né? Tá pronto, a gente tem que fazer a colheita de maneira a mais rápida possível, né? Tem uma questão importante, Fabiano, que se não fosse a Covid-19, aqui no Rio Grande, pelo menos, a principal pauta hoje, o principal assunto seria a seca, sem dúvida nenhuma, porque é uma das maiores, né? Ainda se está se buscando dados para saber qual a intensidade que ela teve aí no passado, mas de qualquer forma é do momento que precisamos analisar. Já se tem um percentual de perdas aí nas lavouras de soja, milho e feijão aqui da região? Na nossa região as perdas foram de aproximadamente de 40%, né? Nas mais diversas culturas aí, foi bastante irregular as chuvas, né? As precipitações. Alguns locais aqui próximo à cidade choveu um pouco mais em janeiro e fevereiro, comparado com a região de Esmeralda, por exemplo.
Mas aí no mês de março, que é o mês chave assim para a soja, principalmente fazer o enchimento de grão, nós tivemos locais aí que choveu só 7 milímetros. Então, em 30 dias com 7 milímetros, vindo de um período seco ainda no mês de fevereiro. Então, realmente prejudicou bastante as culturas, aquela soja que é plantada após o trigo, né? Sofreu bastante também. E as perdas geraram isso, de 40, né? Como uma média, né? Então, teve produtor que perdeu 20, teve produtor que perdeu 60% do potencial produtivo. Tanto na soja, como no milho, como no trigo, depende da região e da época de plantio. Essa é uma média assim de perda que nós tivemos. Uhum. A safra passada, ela ela é uma perda que já se acumula de outras safras também? Como foi o ciclo passado? Não, sabe que nesse aspecto os agricultores aí puderam se preparar, porque nós tivemos aí de umas 5, 6 safras aí com um desempenho muito bom do setor agropecuário, né? Então aquele produtor que acabou fazendo uma gestão boa assim e não comprometendo o seu fluxo de caixa ou em investimentos ou em compras de terra, por exemplo, né? E que conseguiu manter uma boa produtividade fazendo as práticas agrícolas recomendadas, ele tem vamos dizer assim, um gás para pelo menos passar esse ano, né? Porque tu imagina que, para a gente fazer uma comparação para as pessoas que talvez não sejam do ramo, é como você trabalhar um ano na tua empresa, na tua indústria, e chegar no final do ano, na hora de fazer o balanço, e não sobrou nada. 0 a 0. Ou perdeu dinheiro, né? Então, tu precisa ter um caixa para se preparar para esses momentos, assim que a gente sabe que na agricultura, né, podem acontecer em função de efeitos principalmente climáticos, né? Bom, então a média de perdas é em torno de 40% em todas as culturas. Essa é a média, né? Sim, Tem gente com mais. soja, milho e feijão. Soja, milho e feijão, os Soja, três. milho e feijão, isso aí. Certo. Então, É, nós fomos privilegiados aí, só para entrar nesse tema, que apesar dessas quebras, quais que foram as oportunidades que o agricultor teve no meio da crise? O aumento do preço das commodities, né? Então a gente com esse preço do dólar aí, a soja teve um aumento expressivo em reais e também o milho. Boa parte do milho brasileiro está indo para exportação. Então nós tivemos um ganho aí nas cotações agrícolas que compensou uma parte dessas perdas. Na soja e no milho, que são commodities, principalmente para exportação, e no feijão também, que é um produto de principalmente consumo interno dentro do país, onde nós também tivemos preços bastante interessantes aí dessa mercadoria, que fizeram com que o produtor na nossa região, né, mesmo com valores de colheita um pouco mais baixos, ainda conseguimos ter o empate, né, custo, fechou o custo, ou uma perda pequena, né? Ao contrário, por exemplo, se tem a região centro do estado, as médias aí foram de 60%, 70% de quebra de produtividade. Então, ainda comparado com algumas regiões do estado, nós estamos numa condição razoável. os números hoje, pelo menos pela manhã, estava R$ 103 o valor da saca da soja, em média aqui na região, e 45 o do milho. Olha que eu acompanho há bastante tempo o mercado, não estudo o mercado, mas até gostaria. Mas o valor da soja, por exemplo, Fabiano, esses números são relevantes, né? Sim, como eu disse, foi o que deu um alívio para o produtor conseguir respirar, porque se tivesse naqueles preços que estava o ano passado, com certeza muita gente teria que sair do negócio ou as renegociações de dívidas seriam muito mais assim drásticas, né, para o produtor conseguir se manter vivo, né, com capital de giro para poder fazer mais a próxima safra. Uhum. Então, agora uma coisa que é interessante da gente examinar também é que o dólar nesse patamar de preço, principalmente em fertilizantes e alguns outros insumos que são importados, tiveram um acréscimo muito interessante aí, porque fungicidas, por exemplo, o acréscimo médio foi em torno de 20%, né? Fertilizantes, acho que 10%. Então, alguns produtos aí que têm origem externa
eles tiveram um aumento também, que vai impactar na próxima safra. Mas ainda, como eu falei antes, numa condição muito boa para a gente ter essa situação atual, né? Certo. Bom, pelo que eu consigo captar nesse momento de ti, Fabiano, sim, dentro de um cenário negativo, cenário difícil, cenário de seca, ainda tu consegue trazer alguns argumentos, alguns episódios assim otimistas, então, né? Então nem tudo está perdido. O produtor que colocou o seu planejamento, colocou as coisas na ponta do lápis, hoje consegue ter uma leitura clara do cenário, mesmo com toda essa seca. Sim, como eu falei antes para você, na agricultura, por si só já é uma atividade de risco, né? Porque somos uma indústria a céu aberto, onde temos 50% de chance de dar tudo certo, 50% de chance de ter problemas, né? Por falta de chuva, por excesso de chuva. Então é muito interessante essa perspectiva. E o produtor, que já é profissional, ele sabe que ele precisa, nos anos bons, fazer uma reserva, acumular uma reserva de recurso financeiro, enfim, ou de próprio grão, para poder dar conta de situações como essa, que a gente espera que se repita o mínimo possível. E um dado muito interessante, Odoir, é que na safra 2004-2005, nós tivemos uma estiagem também muito grande. E naquela época, as perdas de rendimento, vamos dizer assim, ou as médias de colheita comparada com esse ano foram muito menores. Então, praticamente a metade do que foi colhido esse ano. Ou seja, o que isso mostra? Que nós tivemos uma enorme evolução em termos de qualidade de solo, genética das plantas, né, investimento do produtor. Então, na safra passada, nessa safra 2004-2005, foi uma das grandes estiagens que a gente teve médias de soja de 20 sacos por hectare, milho que também 40, 50, 60 sacos de milho por hectare. E hoje, naquelas áreas que tiveram um pouco mais de investimento, a gente ficou numa situação muito melhor do que a mesma época. Claro, também o investimento aumentou, e isso é uma coisa importante da gente se dar conta, né? Mas se não tivesse ocorrido o investimento, evidentemente que as perdas poderiam ser maiores, né? Daí aquela relação custo-benefício também. Aliás, mesmo sem a seca, né? Mesmo um quadro, digamos assim, normal, a cada ciclo há necessidade do investimento, né? Sem dúvida. Por exemplo, só para te dar um exemplo, lá em 2007 e 2008, a recomendação oficial, a gente já mostrava uma camada de solo, né, de 10 centímetros. Atualmente, a gente já amostra até 40 centímetros de profundidade. Então, tu só faça a conta, assim, e faz a correção que, imagina uma planta usando só 10 centímetros e buscando água nesses 10 centímetros, e uma planta hoje, né, numa área corrigida, tendo a habilidade de buscar água em 40 centímetros de solo. É 4 vezes mais lâmina de água do que ela teria no passado, né, por causa de todo esse investimento em áreas próprias, e área onde foi colocado calcário, gesso, feito toda essa correção, né? E o produtor que fez isso, está claro, assim, de maneira muito surpreendente, né? Esse ano era um ano que a gente trabalha com amostragem de solo, né? Era um ano que eu esperava, assim, ter uma diminuição, pela diminuição da colheita, pelos todos os problemas que tivemos. E, na verdade, a gente está tendo uma demanda acima da esperada, justamente por quê? Porque os produtores estão vendo que a correção tem dado resultado. Todo produtor tem uma área boa e uma área ruim. Então ele pôde tirar a prova dos 9, como se chama, né? Que esse ano realmente deu resultado. Isso é fruto de cada um aí que pôde fazer o investimento que era necessário, né? Certo. Tem um internauta aqui no estado, das pessoas que está nos assistindo, que falou aqui na questão que a real poupança, se eu entendi, já passou aqui, mas e aqui também tem o Ayrton que está falando que o maior bem do produtor é o solo. Os dois produtores, creio que são produtores, ressaltando essa importância do investimento e de cuidar do solo, né? Esse conceito, Fabiano, já está muito bem claro, já bem difundido entre os produtores? Sim e não. Ah, é? Porque, na verdade, sabe que 50% das áreas plantadas aqui na região são arrendadas, né? Então, normalmente esse conceito está bem claro quando o produtor fala em áreas próprias, né? Então, falando de áreas próprias, ele tem esse conceito que o patrimônio que ele tem é o solo, e não o solo normal, né? Mas um solo corrigido. Esse é o verdadeiro patrimônio do agricultor. E já nas áreas arrendadas,
a menos naquelas áreas que têm o maior prazo de arrendamento, onde é possível que o agricultor faça o investimento necessário, isso também é uma verdade. Ele melhora o resultado dele, mas está melhorando também o patrimônio do proprietário da terra. Então, por isso que na nossa região é importante ter uma parceria muito boa entre agricultor e proprietário da terra quando ela for arrendada. Isso é fundamental para a gente ter sucesso. Mas realmente o solo é o nosso maior patrimônio, é a base de tudo, né? E principalmente um solo vivo aí com matéria orgânica, diversidade, aí é a grande chave aí para ter altos rendimentos, né? Porque depois Uhum. é só cuidar, é o mesmo que tu faria num solo bom, no ruim, o custo é o mesmo, né? Agora, se o solo tá bom, tu já sai com uma vantagem muito interessante aí para seguir durante a safra. Mas o internauta pergunta aqui, passou a pergunta dele, eu não estou conseguindo retornar aqui, mas eu entendi, né, pelo que eu vi aqui, ele está falando sobre, pedindo para te comentar também, Fabiano. O pessoal pode interagindo conosco, muito obrigado. Eu lembro que essa live vai estar salva depois no Instagram, lá no GTV do Instagram, e também vai para o meu canal no YouTube, é Aldoir Santos, tá bem simples. Lá, Aldoir Santos é um canal que nós estamos estruturando ainda, mas já vai estar lá também mais tarde, toda a entrevista para quem já chegou agora e perdeu algum dado. O internauta pediu aqui para te comentar sobre a questão das imagens de satélite, Fabiano, né? A importância das imagens de satélite como uma ferramenta, uma tecnologia para nesse contexto todo de se buscar dados para o melhor plantio. Achei interessante, bem que eu estava falando no outro assunto ali do arrendamento, estava ali o meu arrendatário ali, o Pedro ali, então realmente é importante construir, Aldoir, parcerias entre dono da terra e agricultor, para que realmente os dois saiam ganhando, esse sinergismo é fundamental. Em relação ao Leonardo, perguntou sobre as imagens de satélite, né? São uma ferramenta muito interessante, Aldoir, porque quando tu vai na propriedade e tu olha a lavoura na horizontal, você tem um determinado ponto de vista. Mas quando você olha pela imagem satélite ou por uma foto de drone, você consegue ver a área de cima. E aí você tem uma visão melhor da propriedade, você consegue ver os detalhes, onde está produzindo mais, onde está produzindo menos, e inclusive verificar lá onde é que está o problema. E, por exemplo, para os agricultores e para os agrônomos, eles podem sair do escritório com essa imagem no celular, ir no campo lá e navegar com a imagem para identificar o que está acontecendo. Pode ter sido uma falha de plantio, pode ser uma praga numa determinada parte da lavoura, um escape de plantas invasoras numa parte da lavoura. Então, é uma ferramenta muito interessante, né? Quer ver a evolução, como é que foi, Odoê? O primeiro satélite mais conhecido é o Landsat. Ele pesa 2 toneladas. Os satélites mais recentes agora, eles são do tamanho de uma caixa de sapato, são nanosatélites e pesam 5 quilos. E o custo para lançar um satélite no espaço é por peso. Então você imagina agora, tem uma constelação de satélite dessa que tem mais de 160 nanosatélites, que praticamente escaneiam a Terra diariamente. Então tu tem uma imagem de satélite todo dia de qualquer lugar do planeta. É uma revolução assim que tem acontecido nos últimos anos, fantástica, né? Certo. Muito bem. Só para a gente ter uma ideia, depois eu quero entrar no outro assunto. Aliás, entrar no outro assunto não, nós vamos seguir, mas foi alvo de um painel recentemente, um painel internacional, onde é que estivesse participando, Fabiano, com produtores de outras regiões do mundo, que era uma projeção para os próximos 22 meses. Achei muito interessante. Foi em inglês e agora a gente pode, né, eu acompanhei um pouco, a gente pode daqui a pouco trazer o que é que foi debatido nesse painel internacional e que tinha a participação também do produtor da Nova Zelândia, dos Estados Unidos, né, e do Japão, né, os produtores do Japão que estavam presentes. Mas uma projeção interessante para 22 meses. Mas antes disso, para a gente só ter uma ideia de produtividade, né, quais eram as médias em condição normal de produtividade que se tinha e quais as que foram obtidas neste ano em função da seca? Certo. Vamos falar daqueles produtores que, vamos dizer assim, estão da média para cima, tá? A média da cultura da soja em torno de 65 sacos de soja por hectare. Esse ano a média ficou em 35 a 40 sacos, né? Os produtores de milho, 200 sacos de milho por hectare. A produtividade esse ano, 110, 120 sacos de milho por hectare. O feijão, 45 sacos de feijão por hectare, 40, 45.
A média desse ano, 22, 25. É claro, como eu te falei, né? Em algumas regiões, em algumas... Esse ano foi muito engraçado, daí, porque uma chuva pontual deu 10, 15, 20 sacos a mais, por exemplo, num determinado momento, aquela chuva de verão, né? Mas, na média, foram essas produtividades normais, em ano normal, e a produtividade que a gente teve nesse ano em especial. Bom, nós falamos de mercado, já deste uma ideia das commodities, né? Mas o feijão, por exemplo, ele se mantém como no mercado, Fabiano, o feijão? O consumo do feijão está aquecido, a quebra de safra tem sido muito séria ali no Paraná, que faz safrinha, né? Eles estão enfrentando uma seca severa, essa chuva mesmo que deu aqui para nós, ela deu só um terço da chuva para eles. E então, assim, a queda de produtividade é imensa na cultura do feijão. Então, o feijão ele está muito valorizado, está muito bem valorizado. Eu me lembro que teve uma vez assim que o feijão chegou a patamares de preço de R$ 400 por saco, né? Ele está chegando perto desse preço de novo, e aí o pessoal fazia algumas brincadeiras, assim, botava foto de carro forte transportando feijão, o cara ia entregar, pedia a moça em noivado, e abria assim, tinha uma sementinha de feijão ali, como exemplos figurativos, assim, realmente do valor da cultura, né, em função dessa demanda. Porque o feijão ele é produzido do Rio Grande do Sul até a Bahia, e entra uma safra no mercado a cada 2 meses. Mas como nós não temos, não é esse feijão carioca principalmente, ele é produzido só no Brasil. Não tem de onde importar. É alguma coisinha da Colômbia que pode ter. Então, assim, dá uma quebra de safra dentro do Brasil, como está dando agora, a tendência do preço é aumentar, porque não tem estoque, né? Não dá para se armazenar muito tempo. E, além disso, não tem commodity para vir, não é uma commodity para vir de fora. Então, o feijão realmente está numa condição muito boa e foi o que salvou muitos produtores aí que tinham a cultura do feijão, vacaria excepcional para plantar feijão e tiveram mesmo colhendo pouco, tiveram uma rentabilidade que manteve eles no negócio. Bom, falasse do Paraná, olhando o mapa do Brasil, assim, nesse momento, onde é que está, quais são os que estão com seca? É o sul praticamente só ou tem outras regiões do Brasil? Boa pergunta, Alder. Quando nós temos esse fenômeno de ano normal, o que acontece? No ano normal é comum para o sul do Brasil, né? E aí pode variar, mas principalmente no Rio Grande do Sul e Santa Catarina, a gente ter períodos mais longos de estiagem. Então, o ano normal não é um ano dos melhores para nós. E no ano normal, ali no centro-oeste, a chuva é normal. Chove bem no período de primavera, verão. E no ano de Laninha, que está a tendência que nós estejamos entrando no ano de Laninha, as perspectivas não são tão ruins assim para nós, sabe? Então, é uma grande chance da gente, dependendo de alguns outros fatores, ter um clima melhor que esse ano aí para a gente poder ter maior rentabilidade, né? O Douglas, muito obrigado pela audiência. O Douglas pergunta em anos normais, que ele colocou entre aspas ali, como está sendo a rentabilidade da cultura do feijão? Outra pergunta importante. Muito obrigado pela contribuição, hein? Beleza, Douglas? Sim, o feijão, ele pode... a melhor casadinha que tem é trigo-feijão, porque você pode plantar o trigo um pouco mais tarde, normalmente é o melhor trigo que tem, então você colhe 60, 70 sacos de trigo por hectare ou mais, e você planta o feijão sem se preocupar em se plantou dia 5 de dezembro, dia 20 de novembro, dia 20 de dezembro, porque o feijão ele não perde rendimento se plantado na resteva do trigo. Então, assim, uma lavoura de feijão que produza 40 sacos no ano normal, ela chega a colher a R$ 150, um preço baixo, médio baixo, né? Você fatura R$ 6.000, né? E tranquilamente aí você tem 30%, 40% de lucro num ano como esse. Por exemplo, esse ano, com o preço que chegou o feijão de R$ 300 por hectare, se o produtor chegar a colher 40 sacos, se colhesse, não tivesse a seca, ele teria faturado R$ 12.000 e teria sobrado tranquilamente aí no mínimo R$ 7.000 por hectare, R$ 8.000 por hectare. Então é uma Perfeito. cultura assim, de alto risco, que é importante deixar claro, mas no ano bom ela remunera. Ô,
normal, digamos assim, então, que está, entre aspas, ali, o ano bom, o ano normal. Exatamente. Bom, Fabiano, evidentemente que esta seca, né, vai trazer já está trazendo impacto neste momento e para o futuro também. Essa discussão feita internacional de 22 meses, né, dos próximos 22 meses, esse evento que reuniu o produtor, né, no seu caso, representando o Brasil, Brasil. também o Japão, a Nova Zelândia e os Estados Unidos. Antes, Uhum. deixa eu ver se tem uma. Você está conseguindo ler a pergunta aí? Sabe da Tô. influência? De um bom manejo químico, perfil da produtividade das culturas, se possível, comente tá. Ele está pedindo assim, bom, já se sabe muito da parte química, né? Que a gente precisa botar calcário, precisa corrigir o potássio, né? Mas é bom sempre relembrar, Felipe, porque muitos produtores em algum momento acabam esquecendo, acabam deixando de lado, investindo em máquina e não investindo no solo, né? Que como o Ayrton botou antes, aí é um dos patrimônios do agricultor. O manejo físico, Aldoir, é assim, se tiver compactação do solo, por exemplo, a gente tem um problema sério que a raiz não consegue descer, ela não consegue passar a camada que está compactada e ela não consegue explorar toda aquela lâmina de água que tem no solo. Então, a primeira coisa para saber e fazer manejo físico do solo é saber se tem problema de compactação. Bom, depois que faz o diagnóstico e pode ver se tem problema ou não de compactação, aí nós temos duas alternativas. Uma primeiro é ver qual o valor dessa compactação, e a partir disso aí a gente pode decidir por duas opções. Ou a gente faz manejo com plantas de cobertura, nabo, ervilhaca, aveia, centeio e outras culturas, ou a gente faz uso da escarificação, que aí requer um certo gasto também, né? Mas é uma operação mais radical. Ou, na melhor das hipóteses, associa as duas coisas. A escarificação do solo, que quebra o solo, né? Deixa ele mais poroso novamente, com uma menor densidade, pedindo isso. Qual é o segredo de tudo isso? Melhorar a capacidade de infiltração de água no solo. Por exemplo, Aldoir, essa chuva que nós tivemos aí, talvez ela tenha tido uma média aí de 20 milímetros por hora. Isso normalmente o solo consegue ter capacidade de absorver, né? Porque 20 milímetros por hora equivale a 20 litros por metro quadrado. Agora, quando tem uma chuva que, por exemplo, dá com uma intensidade de 100 milímetros por hora, aí já começa a diferenciar os solos que têm alta capacidade de taxa de infiltração e aqueles que não têm. E isso é muito interessante aí para a gente poder realmente avaliar os solos. Então seria isso, basicamente. É importante, né? E tem duas saídas: plantas de cobertura ou o processo de escarificação, que é um processo mecânico. Perfeito. Felipe Mota, agora consegui chegar aqui a pergunta dele, consegui Isso. visualizar. Muito obrigado, Felipe, por essa discussão. Então, seguindo o que eu estava, então, dizendo, esse quero ressaltar e já aproveitar a audiência nesse momento, que estará esta entrevista toda, também essa live, vai estar no meu canal no YouTube. Vai lá, acesse, inscreva-se já lá, né? Já anote as notificações para também ter esse conteúdo lá no YouTube. Vai estar também aqui no IGTV aqui no Instagram mais tarde. Bom, esse evento, então, que reuniu os produtores, Fabiano, quais são as perspectivas? Né? O que está sendo traçado assim, para os próximos 22 meses na agricultura? No cenário, antes foi mundial e depois local, né? Mais local. Perfeito, Odor. Então, essa foi uma promoção da ANAF, do Internacional, é uma associação de agricultores ao redor do mundo, né? E tem alguns programas onde os agricultores são escolhidos e tem a possibilidade de viajar por 16 semanas, um período de 2 anos aí, conhecendo a experiência de outros agricultores ao redor do mundo. Se alguém quiser e tiver mais interesse, tem a página lá, nuffield.com.br. O título era realmente se preparando para os próximos 24 meses, Aldoir, né? Fazendeiros de grão, né? E a sua visão, né, global. Então, o que a gente pode perceber? Tinha um agricultor da Austrália, tinha um agricultor americano e tinha um agricultor japonês, né? Uma das coisas que me chamou muita atenção, só para falar de um ponto positivo, o agricultor americano, o Art, lá da Carolina do Norte, ele falou o seguinte, Aldoir, que a legislação lá no estado dele, da Carolina do Norte, era a seguinte: se tivesse um funcionário que fosse detectado contaminado dentro da fazenda,
a fazenda seria fechada por 15 dias. Não poderia ter atividade, não poderia, estaria ser tudo lacrado. Então, tu vê a importância realmente deles lá, eles estavam fazendo um controle muito forte dessa questão do coronavírus, né? Por causa da legislação local. E assim, dentro desse texto, na verdade, a gente falou muito pouco de coronavírus, né, por causa desse momento. Mas o que se falou muito foi sobre as particularidades. Então, eu vou falar um pouquinho do que eu separei, né? Se a gente dividir assim, antes da porteira, na fazenda e depois da porteira, a gente pode ter 3 prioridades de negócio, né? Então, antes da porteira, o que seria, né? Fazer melhores negociações com os nossos fornecedores, checar a disponibilidade de insumos. Então, por exemplo, assim, nessa situação que está o dólar, daqui a pouco, se tu não comprar com uma certa antecedência o fertilizante, pode ser que tenha problemas, né? Fazer todo esse planejamento, né? E negociar da melhor maneira possível, talvez fazer negociação antecipada para pegar condições de dólar mais baixo, é uma outra alternativa muito interessante aí para o produtor. Então, isso é antes da fazenda, antes da porteira. Dentro da porteira, o que nós temos, assim, que eu acho que 99% das pessoas concordam? Nós precisamos aumentar o rendimento das nossas culturas aí. Porque não tem outro jeito, que ou aumenta rendimento ou diminui custo. Agregação de valor na produção de grãos é possível, mas são pequenos nichos de mercado. Por exemplo, nós temos um cliente que produz soja convencional. Então, essa soja convencional, ela recebe um plus aí de aproximadamente 20%, né? Existe soja orgânica, existe possibilidade de soja para alimentação humana, mas normalmente são pequenos nichos de mercado. Então, não foge muito. Para aumentar rendimento, para aumentar a renda, tem que aumentar o rendimento. Diminuir custo, a gente está meio no espremido, não tem muita coisa a mais para diminuir. O que nós podemos ser é mais eficientes, né? E aí, como ser mais eficiente para ter um rendimento maior? Melhorando a fertilidade do solo e usando as culturas de cobertura, sabe, Eudori? Tem trabalhos, assim, feitos em propriedade, também em pesquisa, que só por adicionar uma única cultura de cobertura, tu tem ganhos aí de 7 a 11 sacos de grão por hectare a mais, sabe? Então, isso é uma coisa muito interessante. E a terceira parte, que é depois da fazenda. Então, essa é uma outra parte importante que a gente tem que, principalmente, olhar o gerenciamento de risco, principalmente com o preço das commodities, ficar de olho, né, na taxa de câmbio, porque o dólar impacta muito nessas culturas que são exportadoras, como soja e milho, e também ficar de olho no coronavírus para ver o que vai acontecer com essa pandemia. Até agora, apesar de toda a movimentação aqui no Brasil, né, pelo menos no Rio Grande do Sul, na nossa região, de certa maneira está mais tranquilo, assim, na minha opinião, né? Não tem uma coisa tão séria, tomando os devidos cuidados, mas estamos numa situação mais privilegiada que os estados do Nordeste ou as grandes capitais. Então, foi falado desses assuntos, né? E o japonês foi muito engraçado, porque uma coisa que os países também falaram que a partir desse momento aí que fechamento de barreiras e tal, vai se olhar muito mais para a agricultura com um olhar interno. O que eu posso produzir no meu país e depender menos dos outros países, né? Então, isso é uma tendência, principalmente nesses países menores, como o Japão, né? Países que vai mudar um pouco, acho que esse conceito, que é o que eu falei no começo dessa live, de perceber a alimentação, a produção de alimentos como alguma coisa, uma política de segurança nacional. Porque realmente né, Eudor? É algo muito impactante, assim. Uma coisa é a pessoa não ter por não ter recurso, não ter dinheiro, isso é uma coisa. Mas outra coisa é não ter porque não tem a oferta do produto. Aí sim é muito mais sério, e aí pega todas as classes sociais, né? Então acho que vai ter uma coisa muito interessante nesse momento aí. Sim, Eudor. Certo. Bom, para quem chegou agora, muito obrigado. Nós estamos conversando com o produtor também e um engenheiro agrônomo, Fabiano Paganella, da empresa Plantec, aqui de Vacaria. E você que está nos acompanhando, muito obrigado. Repito, esse material vai estar lá também no meu canal do YouTube, que está sendo estruturado, mas ele já está no ar. Vai lá, inscreva-se e também pode ir compartilhando as informações. O Giovanni Menegatti, muito obrigado aqui pela contribuição. Ele diz o seguinte aqui, Fabiano, em relação à área de trigo para a próxima safra, há uma perspectiva de aumento da mesma.
Será que esse aumento será acompanhado da tecnologia adequada ou haverá uma redução dessa tecnologia? Boa pergunta, Giovanni, obrigado. Eu acredito que assim, que aquele produtor que já está acostumado a investir em tecnologia vai continuar investindo, né? Porque, por exemplo, a safra passada, o trigo remunerou muito bem, né? E, assim, hoje já tinha contrato de trigo a mais de R$ 800 a tonelada. Então, se tu quisesse travar custo, uma parte do custo, já teria contrato nesse preço. Que um preço para ter contrato já nessa época desse valor é muito interessante. Então, não tem porquê o produtor não investir em tecnologia. Então, vai muito mais assim do que o produtor está acostumado a fazer. Se ele já teve bom resultado na lavoura, certamente ele vai investir, né? Então, por exemplo, a safra passada foi uma safra excelente, assim. Lá na minha propriedade, foi o melhor ano da história, né? Nós nunca tínhamos chegado à média de 85 sacos de trigo por hectare. E o preço de venda foi fantástico. Então, assim, foi o que ajudou também a gente a superar essa crise. E em boa parte dos anos aí a gente tem alternativas, principalmente para depois do trigo, para também ganhar rendimento, como o feijão e algumas outras cultivares de soja mais precoces. Mas eu acredito assim que o produtor deve investir em tecnologia, porque o trigo, assim, principalmente alguns pontos-chave da cultura, é fundamental o uso dessa tecnologia. Por exemplo, no controle de giberela, é crítico. A giberela no trigo é que nem o mofo branco na soja. Então, é fundamental que o produtor faça o investimento necessário. Por exemplo, esse ano, que é um ano de tendência que seja um ano frio e seco, mais seco do que o normal, né? Que já estava sendo, agora que deu uma chuva boa. Mas aí é fundamental que a gente faça investimento no nitrogênio, porque em temperaturas muito baixas, Odoir, a matéria orgânica que tem no solo não fornece nutrientes para a planta, porque não tem mineralização, não tem a vida no solo pela temperatura muito baixa, não fornece o nitrogênio que está guardado ali nas reservas do solo. Então, assim, alguns pontos assim para se pensar, mas eu investiria realmente em manejo de trigo aí, e Vacaria tem muito agrônomo para poder atender os produtores nesse sentido. Sem dúvida nenhuma. Bom, essa chuva foi positiva? Em que aspectos ela contribuiu? Para todo o estabelecimento das culturas de inverno, né, das pastagens, das plantas de cobertura, foi fundamental, assim, porque tinha lugar que o gado não tinha lugar mais para tomar, para beber água, né? E isso é um problema sério. As plantas de cobertura estavam tendo um desenvolvimento muito fraco, né? As pastagens não estavam vindo, então isso afeta toda a cadeia, desde a agropecuária até o produtor de grãos. E agora com essa chuva a gente tem uma certa regularização aí na oferta hídrica. Inclusive estava quase previsto, não sei se saiu aquele racionamento, se cancelaram o racionamento ou não, mas ia impactar de diversas maneiras aí toda a sociedade. Foi adiado, né? O racionamento de água para abastecimento humano aqui na cidade foi adiado, mas já deu uma boa recuperada aí as águas aí da área da bacia em que adiaram pelo menos o racionamento. Bom, para irmos encaminhando o encerramento desse nosso bate-papo, tem muita gente nos acompanhando, muito obrigado pela companhia de todo o pessoal que está nos assistindo. Se alguém tem alguma colocação para fazer para o Fabiano, ainda tem alguns minutos. Mas para a gente fechar assim, Fabiano, a seca, evidentemente, né, trouxe e já tem muitos prejuízos. Mas não está, evidentemente, tudo perdido, digamos assim. Existe boas perspectivas, que se aproveite as oportunidades que surgiu com esse cenário que temos aqui hoje. Exatamente. Como eu falei, assim, o produtor que fez o gerenciamento, fez a gestão da propriedade, a administração da propriedade, ele consegue ter esse planejamento melhor, né? E o produtor tem que saber também segurar seus instintos, né? Porque às vezes ele para comprar uma máquina ou é para plantar mais terra, às vezes ele tem que chegar à conclusão, não, vou ficar do tamanho que eu tô, tem a ver com a pergunta do Giovanni, vou investir para ter mais rentabilidade na mesma área e daqui a pouco isso gera mais retorno financeiro para ele. E uma coisa que
para finalizar, assim, que teve de conclusão naquele seminário internacional, assim, eu coloquei até para eles e acho que foi interessante, assim. O que a gente deve fazer como para os próximos meses aí? É fazer copia e cola. Copia e cola os melhores agricultores, aqueles agricultores que são referência. Vê quem foi melhor que você. Vai lá ver o que ele está fazendo, conversa com ele, troca ideia e modela ele, né? Tanto se for na gestão de pessoas, na gestão e manejo do solo, vê o que o cara está fazendo de melhor. Ou tem um agrônomo lá que os clientes dele foram melhor, chega no cara, vai conversar, ó, vem cá, o que tu fez para, né? Que é uma das maneiras melhores, o que a Nuffido faz ao redor do mundo, né? Então isso é uma coisa muito importante para a gente fazer aí. E assim, o grande sucesso das pessoas assim, é quem realmente implementa os projetos. Porque às vezes, não sei, Aldoir, se acontece contigo, espero que não, pelo que eu estou vendo aí, tu está numa outra fase e está implementando os projetos, né? Mas aí vai ter as pessoas, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer aquilo. Aí no V tem um monte de coisa para fazer, 10, 20 coisas, não faz nenhuma. Mas daqui a pouco aquela pessoa que foca em 1, 2, 3 coisas no máximo, e ela faz aquilo que ela se determinou, é o agricultor, o empresário, a pessoa que tem mais sucesso. Então, assim, eu quero deixar essa mensagem aí para toda a audiência aí. Eu estou bem feliz de poder estar falando com vocês e compartilhando um pouquinho da experiência. E dizer isso, assim, o segredo das pessoas de sucesso são aquelas pessoas que implementam, aquelas pessoas que fazem, aquelas pessoas que realmente executam, tiram da cabeça, botam para o papel, fazem o planejamento e botam a mão na massa. Ou como um bom agricultor, a mão na terra, né? A mão na então, terra. É isso, né? Eu acho que é bem bacana assim, essa tua nova fase e agradeço a oportunidade. Bom, obrigado aqui ao Elvio Guarini Rossi, que também é produtor lá da região de Muitos Capões e está implementando novidades, inclusive, e é o patrão do CTG Porteiro do Rio Grande. O Elvio já está convidado para participar de uma live aqui para falar sobre o CTG também, sobre a cultura gaúcha. Vamos agendar para junho agora. Aliás, em junho nós estaremos aqui no Instagram 2 vezes por semana, mas terá um material, um conteúdo lá no YouTube, no canal do YouTube. E o Pedro Luiz Júnior também mandou uma mensagem aqui, Fabiano. Parabéns, muito obrigado, Pedro Luiz Júnior. O Fabiano, além de ser muito competente e didático, é uma pessoa séria e confiável. Muito obrigado, Pedro. E deixa eu ver, tem mais alguém aqui. O Rodrigo Kramer também, parabéns, Fabiano. Aldoir acertou em cheia lá, muito obrigado, né? Enfim, gente, muito obrigado. Até a próxima, Fabiano. Muito obrigado e já está convidado aí para a gente discutir um outro assunto qualquer dia também. Obrigado ao Wagner Almeida Martins. Grande abraço, Wagner. Obrigado. Beleza, estamos às ordens aí. Sucesso aí. Boa semana para todos aí. E vamos se planejar, pessoal. Vamos executar os projetos aí. Ó, mira no Aldoir que ele está fazendo direitinho. Um abraço, Fabiano. Outro. Tchau, tchau. Tchau, muito obrigado, portanto, Fabiano Paganella, conosco aqui, engenheiro agrônomo, produtor rural, falando um pouco mais, né, sobre as perspectivas. Maico Benetton, um grande abraço. Muito obrigado, gente, obrigado a quem esteve conosco. Né? O Elvio está devendo aqui uma live conosco, o Elvio Guarini Rossi, vamos falar aqui sobre o CTG Porteiro do Rio Grande, que não parou também. Jair Vargas, olha, Jair, nós vamos combinar também para o mês que vem agora uma live com o pessoal para a gente falar sobre agricultura familiar. Professor Leonel Michelin, se cuida aí, professor. Douglas, muito obrigado mais uma vez aí também pela parceria. Gente, um forte abraço a todos. Se liga lá, logo vai estar no Instagram, né, no vídeo do Instagram, mas também vai estar lá no canal no YouTube. Acesse lá o Aldoir Santos, se inscreva, curta e acesse lá também esse material. Meu amigo Eupídio, lá em Santa Catarina, lá na velha Coxilha Rica. Coxilha Rica estava no noticiário, né? Muito obrigado aí pelas manifestações. Leila Bastos Paganella, parabéns, Fabiano, e também a mim. Muito obrigado. Quem mais está por aqui? Enfim, Maicon Braga, fala aí, Maicon. Gente, então, mais uma vez o convite. Para encerrar, nós temos mais um minuto aqui no Instagram, mais um minuto ainda. O canal do YouTube está sendo estruturado, mas já está no ar. Você pode ir lá, inscreva-se, né, acione as notificações e receba todo o material. E a gente vai continuar aqui, ó, seu Frederico Jacob lá em Bom Jesus, continuar aqui falando também, Maico Braga em Manaus. Oi, Maico.
Deve estar calor aí em Manaus, né? Se cuida aí em Manaus. Mas a gente vai estar falando vários assuntos. Amanhã nós vamos falar sobre mercado digital. Já fale aí para os seus amigos assistirem, que amanhã a gente vai falar sobre o mercado digital, porque é uma questão bastante importante nessa época de pandemia. E tem muitos assuntos importantes ainda esta semana. A partir da semana que vem, 2 vezes por semana na live aqui no Instagram, mas o material vai ficar lá no canal no YouTube. Certo? Um abraço a todos, uma boa semana.